Mas agora nós vamos fazer a nossa entrevista, né? Como está fazendo parte do nosso aquecimento de uns tempos pra cá, a gente sempre coloca um personagem, sim, seja ele jogador, dirigente, técnico, ex-técnico. Hoje nós vamos pegar um ex-árbitro para falar um pouco da arbitragem, não só do futebol paulista, mas sim a arbitragem do futebol brasileiro. Alfredo dos Santos Loeblin, grande abraço, obrigado por atender a equipe de esportes da Rádio Trianon. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer falar com você, seus ouvintes, e sem o senhor, por favor, que estamos entre amigos, né? Tá certo. Ficando velho. Ah, tá certo. O Alfredo Santos Loeblin, eu tive o prazer de trabalhar com ele na equipe do Prisco Palumbo, na Rádio Capital, em 2007. E pra quem não conhece o Alfredo Santos Loeblin, é um grande contador de piada. Continua com um cara com humor elevadíssimo. Mas hoje o assunto é sério, né, Alfredo? Vamos falar um pouco de algumas coisas, principalmente que na última semana virou, agora está na regra, arbitragem, o árbitro de vídeo. Como você vê essa tecnologia? Finalmente estão abaixando a guarda para essa tecnologia, Alfredo? Bom, eu acho fundamental que haja uma evolução, né? Na verdade, o futebol é o único esporte que demora muito para mudar. E aí existe aquele folclore que porque as pessoas que estão na borda têm muita idade. Não é isso não, é que realmente há uma dificuldade em convencer, são jovens, mas dificuldade em convencer essas mudanças. A única questão que é importante lembrar aos ouvintes é que o ato de vídeo que foi aprovado, que na verdade vai ser referendado na próxima reunião do Conselho, não é esse monte de situações que nós vimos aqui no Brasil, né? Em alguns lugares do mundo. Ele só vai poder ser usado em 4 situações, que é o cartão vermelho direto, a confirmação do gol, uma outra situação que ele pode ser utilizado é dúvida em relação ao impedimento, identificação de jogador. Então, eu fiquei na dúvida se quem fez a falta foram 2 no lance e tal, quem tem que tomar o cartão eu posso olhar. Então vai ter que ainda evoluir muito para chegar naquilo que as pessoas querem. Para você, Alfredo, o que tem que evoluir? O que você acrescentaria nessa lista aí que por enquanto só tem esses 4 itens? Bom, primeiro, o grande desafio vai ser conseguir fazer em todo lugar. Porque o futebol ele quer o fair play, ou seja, o jogo limpo para todo mundo. Então não vai poder ter árbitro de vídeo como vai ser agora, por exemplo, na Copa do Brasil, que é uma vergonha. Só a partir das quartas. Depois, a mesma coisa na Libertadores. Na verdade, tem que ser em todos os jogos, né? Todos os jogos, e para todo mundo. Porque um time que pode ser favorecido porque não tinha árbitro de vídeo, ele vai ser prejudicado porque tinha. E assim vai. Mas eu acho que um fato importante que estão deixando passar em branco, e aí não vai adiantar de vídeo, é a questão da bola, né? Se a bola entrou ou se a bola não entrou, em função de ter passado da linha ou não. Eu particularmente acho que um chip na bola e nas traves resolveria o problema. Nós vamos voltar na questão do custo, né? Então, qualquer mudança no futebol fica difícil por causa da questão do custo. Fica difícil mexer com isso. Mas sou a favor do chip na bola. Ô, Alfredo, antes de passar a bola aqui para os nossos comentaristas, quando gerou, no começo do mês, a CBF com os clubes, gerou uma polêmica danada, né? Esse custo que você citou agora. A CBF falando, tudo bem, vamos acrescentar a modernidade nos campeonatos. Porém, o custo vai ficar por conta dos clubes. Como que você, como ex-árbitro, vê tudo isso e hoje está trabalhando como comentarista de televisão no esporte interativo? Como que você vê esse clima entre a Confederação Brasileira de Futebol e os clubes? Bom, em primeiro lugar, essa ideia do árbitro de vídeo, quando eu estive na comissão de arbitragem em 2005, eu fiz a sugestão para o Marco Paulo Del Nero, pena que ele tem a memória um pouco curta. Mas e a sugestão que eu tinha dado é que houvesse também a questão do desafio, como no futebol americano, que o treinador pudesse ficar com alguma dúvida e pudesse fazer 1 ou 2 testes por jogo. A questão do custo, especificamente, o regulamento dos campeonatos, eles colocam que os custos da competição, do campeonato, são dos clubes, como a questão dos árbitros, né? Não é todo mundo aqui que tem a noção que quem paga os árbitros são os clubes. Não é a CBF, os árbitros que pagam, os clubes pagam as taxas e as despesas do árbitro. Ponto. Legal. Aí, o que acontece? Como está no regulamento da competição, das competições da CBF,
que os clubes, eles são responsáveis pelas despesas, e aí seria uma coisa nova, você quer passar para os clubes. O que me parece que, na verdade, isso aí é uma jogada muito mais política da CBF, que ela faz o quê? Como ela passa para os clubes o custo, inventa um custo muito mais alto que a realidade, e aí ela praticamente obriga o clube que está quebrado hoje em dia a dizer não. Então, na verdade, por que o São Paulo, por exemplo, disse não? São Paulo disse não é porque o São Paulo simplesmente é contra o ato de vídeo. É São Paulo está sem dinheiro. Então, a CBF ela fez de um jeito que ela praticamente obrigou aos clubes, ou alguns clubes, a dizerem não, e depois, com isso, ela passa uma imagem que ela não tem nada a ver com isso, com os clubes que não quiseram. Mas não foi bem assim, não. Duca Reis, quer fazer uma pergunta para o Alfredo? Fica à vontade. Sim, quero. Alfredo, primeiramente, boa tarde, que é o Duca Reis. Gostaria de fazer 2 perguntas a você. A primeira é em relação ao chip na bola, que para mim não ficou muito claro. Com a aprovação do árbitro de vídeo, não haverá chip na bola na Copa do Mundo? E a segunda pergunta é em relação ao jogo entre Corinthians e Palmeiras, que teve toda aquela confusão do Rafael Claus. Com o árbitro de vídeo naquela situação, o lance. Qual é a recomendação no caso? O Rafael Claus deveria ter parado naquele momento para. Caso, eu estou imaginando, tenha o árbitro de vídeo, ele teria que parar a jogada para ver o árbitro de vídeo ou seria corretamente prosseguir o lance e aí sim depois olhar o árbitro de vídeo? Bom, 2 situações. Na verdade, o que foi aprovado no árbitro de vídeo é uma outra coisa, né? Que foi o que eu te falei. É só se a bola, se foi pênalti, a confirmação do gol legal, a identificação do jogador e, no caso, expulsão direta. Então, essa coisa do árbitro de vídeo verificar a entrada, essa coisa toda de uma falta mais grave, isso não foi aprovado. O que foi aprovado foram essas 4 situações. Eu até acho que isso aí vai haver uma evolução e nós vamos chegar a outras situações. No caso específico do Claus, o que me parece, e que não é o primeiro caso, há uns 3, 4 anos estamos vendo isso, decisões muito atrasadas, é evidente que eu falo com o pessoal da federação, falo com os árbitros, todos negam, mas para mim me passa uma impressão muito grande de uma ingerência externa. Afinal de contas, você está com fone no ouvido, eu posso colocar para 1, para 2, para 10 pessoas. Então, a possibilidade de ter uma pessoa mais vendo o que está acontecendo e falando no ouvido do árbitro é muito grande. Porque não é normal aquela espera. Mesmo porque a instrução para o árbitro é a seguinte: o árbitro pode até verificar, vamos supor, ele marca a falta. E antigamente não podia, não influenciava nada se o cara tivesse sangramento, fratura, nada disso. O árbitro tomava a decisão do cartão ou da cor do cartão por aquilo que ele via na hora. Hoje não, hoje há uma instrução, ele marca a falta, mas ele não teve a certeza da gravidade da falta. Ele olha e vê que o jogador está sangrando. Ele pode sim mudar o cartão amarelo para o cartão vermelho. Agora, o que não pode, e que o Claus fez foi, ele disse isso, não eu estou dizendo, ele deu uma entrevista dizendo isso, que ele ficou na dúvida, mas quando ele viu a perna ensanguentada, ele voltou e marcou. Então ele marcou em função de uma perna ensanguentada, aí não pode. E com relação à questão da bola, é uma outra situação, né? A bola com chip na Copa do Mundo é uma decisão da FIFA. E eu acho que é um caminho que vai ser também, logo aprovado definitivamente. Mas ela não está inserida nesse contexto inicial de aprovação de árbitro de vídeo. São 15h48, estamos falando com o ex-árbitro Alfredo dos Santos Loeblin. Rodney Brocanelli, boa tarde, quer fazer uma pergunta para o Alfredo? Opa, quero sim, quero aproveitar a presença do Loeblin. Eu estava olhando hoje o noticiário, não sei se o Loeblin teve a oportunidade de ver também essa notícia, saiu no Extra, o jornal lá do Rio de Janeiro, do Grupo Globo, e diz aqui a manchete: no Rio, crise econômica e desemprego estimulam procura por arbitragem como renda extra. Então, todo mundo, os ouvintes devem saber, o país em crise, né, muita gente desempregada. Então, alguns jovens aí estão tentando aí na arbitragem um refúgio para realmente sair das dificuldades financeiras. Eu queria saber como é que o Loeblin enxerga esse tipo de fato, se de repente lá na frente o que isso pode ocasionar em termos de qualidade no apito, meu caro Loeblin. Bom, primeiro sua pergunta é extremamente inteligente, né? Porque lá você não pode fazer, esse é um grande erro, né? Fazer um curso ou fazer algo, ou escolher uma profissão em função daquilo que você vai receber. Eu lembro que a Federação Paulista, na década de 90, ela cansou de eliminar candidatos, porque o candidato, na sua entrevista com o psicólogo, dizia isso.
Olha, eu estou vindo aqui porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Ou preciso ganhar dinheiro, ponto. Eu não gosto de arbitragem, eu não gosto de futebol, ou gosto pouco, enfim, não vem ao caso. A questão é, estou vindo por causa de dinheiro. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É lógico que não é qualquer pessoa que está trabalhando por dinheiro que vai ser desonesta, não é isso. Mas a pessoa que coloca como primeiro ponto, estou buscando arbitragem por causa de dinheiro, o risco é muito grande. O sistema tem que eliminar isso de alguma maneira. Então, o que faz hoje? Por isso que algumas federações, eu não sei honestamente qual a situação no Rio. São Paulo tem. Você tem uma prova. Essa prova não é uma prova de regra, mas ela é uma prova sobre futebol. E com essa prova de futebol, o cara responde o que ele sabe de Copa do Mundo, o que ele sabe de Campeonato Brasileiro, o que ele sabe de Campeonato Paulista, e vai passar uma ideia mínima se ele realmente está internado no futebol ou simplesmente está pensando em dinheiro. Se acha que pensa só em dinheiro, ele tem que ser aleijado do sistema. Ele não pode vir para a arbitragem, é muito perigoso. Paulo Lídio, nosso repórter, boa tarde. Quer fazer uma pergunta para o Alfredo? Sim, boa tarde, Alfredo. Aqui quem fala é Paulo Lídio. E estendendo um pouco mais essa pergunta, você fez uma crítica à CBF por implantar a arbitragem de vídeo na Copa do Brasil somente nas fases finais. Inclusive hoje nós temos o Grenal disputado no Sul e será a única partida do campeonato, por enquanto, com o árbitro de vídeo. Então dá para dizer que a crítica não vai somente para a CBF, mas também para as federações estaduais por implementarem jogos com árbitro de vídeo em um jogo específico, dada a importância do Grenal, e num jogo como Juventude e Caxias, por exemplo, se quer ter essa preocupação? Mas você tem toda a razão. Ou você tem uma igualdade, porque o torcedor, nós estamos renovando gerações de torcedor. O torcedor, ele recebe a informação que todos os clubes são iguais. Né? Não, todo tratamento é igual, os grandes, com aqueles chamados grandes regionais, com aqueles menores. Aí quando chega no campeonato, como no caso do Gaúcho, só vai ter no clássico. E talvez até acho que vão colocar nas finais depois, e aí pode ser que entre um clube de menor expressão, e esse clube vai ser beneficiado. Mas é uma vergonha, quer dizer, então você vai jogar, por exemplo, Ipiranga, Novo Hamburgo, sei lá, Caxias e com Juventude, esses clubes não têm que ter da federação a mesma atenção. Então estou deixando claro ao torcedor que existe sim uma diferença de atenção entre os clubes. E a mesma coisa quando a Conmebol faz. Só a partir das quartas finais da Libertadores é arte de vídeo. Então não importa o que acontece na Venezuela hoje, na Bolívia, mesmo no Brasil nas primeiras fases. Vai valer lá na frente, quando teoricamente as equipes mais fortes se classificam. Então nós estamos criando uma geração, ou passando uma ideia no futebol, que vale o mais forte. Infelizmente, a gente não pode aceitar essas coisas. Eu acho que, eu repito, quando você fala em fair play, no sentido geral da palavra, é uma igualdade para todos. Não para alguns e só quando interessa. 15h52, Duca. Loeblin, em relação à profissionalização dos árbitros, eu vejo os árbitros, como eles não são profissionais, eu imagino, isso é uma coisa que eu acho, que os árbitros não se preparam da melhor maneira possível, já que tem que trabalhar em outras profissões. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação à profissionalização, se realmente isso atrapalha ou não o desempenho dos árbitros. Ô Loeblin, e aproveitando, vamos acrescentar um dado aqui que eu pesquisei, o árbitro em média corre 14 quilômetros por jogo. Isso. É muita coisa. Eu imagino que lá por 10, 11 quilômetros já deve estar faltando oxigenação no cérebro. Eu imagino que já deve ficar com a vista turva. E automaticamente leva o árbitro ao erro, né, Noeble? É muita coisa. Na verdade, esse total de 14 quilômetros, ele engloba tudo, né? O árbitro correr, andar e trotar durante a partida. Ele não faz os 14 quilômetros especificamente corrida, mas é evidente, se você não é profissional, se você obrigatoriamente tem que ter uma outra atividade profissional, e não dá para o cara continuar desse jeito. Né? Então, imagine meio de semana, não são poucos os casos de árbitros que atuam ou trabalham até às 5, 6 da tarde e saem no hospital o jogo à noite. Então, é uma estupidez achar que o árbitro não vive de arbitragem. A grande maioria hoje vive, porque são poucos que têm uma renda e outra profissão maior que a de árbitro. Você pega hoje um árbitro primeiro de FIFA, R$4 mil por jogo, livre de despesa. Se o cara ficar 7 jogos no mês, está falando em quanto? Você não vai ganhar isso na sua profissão de jeito nenhum. Então por que esse árbitro tem que ser tratado como um amador?
A explicação das federações e da CBF é que para contratar o árbitro, você tem a questão dos encargos sociais. Aqui no Brasil hoje é entre 102% e 104%, que realmente aumenta bastante. Mas na minha sugestão, quando eu estive conversando também bastante tempo com isso daí com o Marco Polo, como disse quando eu estava na comissão, eu falei, olha, vamos fazer igual na Alemanha. O que é feito na Alemanha? Você faz um contrato anual com o árbitro, então vai custar X. Ele vai emitir uma nota, vai pagar imposto, obviamente, sobre essa nota. Se ele for bem no próximo ano, ele negocia um aumento, coisa para manutenção, coisa parecida. Se ele for mal, a federação faz uma outra proposta. O que não pode acontecer é fechar os olhos numa situação que é ridícula. Que o árbitro trabalhar de segunda a sexta que tem cobrado como profissional. Muito bem, são 15 horas e 55 minutos. Alfredo dos Santos Noeblen, para encerrar com você, meu amigo. Sandro Meirahit será o árbitro brasileiro na Rússia. Será a segunda Copa dele, já apitou aqui a Copa em 2014. É o melhor árbitro brasileiro hoje na atualidade ou você vê algum outro nome acima dele, Alfredo? Eu vejo vários nomes acima dele, mas a questão não é essa. A questão é que Copa do Mundo, quem apita não é o melhor. Não há muito tempo que não é assim. Quem apita é mais forte politicamente, seja através da própria CBF, através de algum político. A escolha do árbitro, infelizmente não é só técnica. Eu acho que ele seja um mau árbitro, mas ele está muito aquém de outros que poderiam apitar. Eu não gostaria de entrar em nomes, porque eu acho que a gente tem uma safra de 5, 6 nomes melhores que ele, e eu sou amigo dos 5, 6 que eu acho que apitam mesmo melhor que ele, eu prefiro não citar nome. Mas, infelizmente, como também não foi assim quando o Simon foi escolhido, infelizmente, ultimamente, a escolha é muito mais política. Aqui em São Paulo, para você, como que você está vendo essa nova geração que está pintando? A renovação ela não está muito legal, porque quem está na escola de árbitros, a Silvia Regina e o Roberto Perassi, não fazem um trabalho muito bom de renovação, né? Eu acho que eles não foram grandes árbitros, então fica difícil. E eu não tenho a menor intenção de deixar claro de voltar para a comissão, senão falar, tá vendo, tá falando mal porque quer voltar. Estive lá em 2005, fiz minha parte. Eu acho que o Luiz Flávio está num estágio muito bom, muito maduro, ele evoluiu bastante. O Cláudio tem altos e baixos, atrapalha um pouquinho, mas eu acho que está num processo de renovar mais. Falta, na minha ótica, um plano de carreira. Testar o árbitro 2, 3, 4 anos, não deu, tchau, vai cuidar da vida. E aqui o sistema vai mantendo o cara desnecessariamente. E aí fica difícil você abrir espaço para quem está vindo. Muito bem. Muito obrigado, Alfredo dos Santos Noeblen, bateu um papo conosco aqui no nosso aquecimento trianão. Grande abraço, Alfredo. Um abraço a você, a seus ouvintes e a toda a equipe da Trianão.